Saudamos a todos os ouvintes com a paz do Senhor. E essa paz possa permanecer em vossas vidas para sempre. Nós estamos trabalhando no estudo apocalíptico para explicar para a igreja, como já falei, o significado do livro, porque foi escrito para a igreja. E devido hoje às redes sociais, está tendo muita gente escrevendo coisas que não estão na Bíblia. E muitas pessoas, muitos cristãos, que a maioria não conhece, que é o Apocalipse, aí fica perturbado. Já temos recebido bastante pessoas pedindo explicações como é que isso funciona, porque aparece alguém falando algo que não é preciso. Já tem alguém falando na internet, aí nas redes sociais, que o Apocalipse está se cumprindo com os pedaços desta pandemia que está acontecendo agora. Muitos estão atribuindo o Apocalipse a nível mundial, como eu vi falando assim lá nos Estados Unidos, primeiro estado evangélico, com o maior número de evangélicos do mundo, e não conhece o que é o Apocalipse. Há uma grande necessidade de se estudar o Apocalipse. Não há dificuldade para entender e havendo ao mesmo tempo, porque é obrigado paciência, ler bastante, examinar, ver a conduta, a condição do tempo que estamos vivendo, esclarecer, porque quando Jesus ele apareceu a João lá na ilha de Pátmos, ele falou o seguinte, que enviaria a igreja, advertindo a igreja, e ele disse a mim, dizendo, eis que cedo vem, sempre advertindo as coisas que em breve hão de acontecer. Aí no capítulo 19, versículo 1, capítulo 19, fala o seguinte, que escreve as coisas que viste, Jesus ressurreto, andando no meio dos castiçais, e as que são, se referindo às 7 igrejas, e o que depois disto há de acontecer. Jesus estava mostrando para deixar claro, aí começamos, João vê uma cena no céu, e chegando lá, pôde observar os cavalos, ou seja, os anciãos, 24 grupos, viu o cordeiro que foi morto, mas vive, que é Jesus, panorama completo do céu. João teve o privilégio de ver, escrever e mandar para a igreja. O que eu me preocupo, porque de fato tenho andado no Brasil, trabalhei 20 anos na Camargo Correia, fiz mais de 12 obras da firma, sempre congregando em igreja diferente, assim, quer dizer, de outro lugar, mas sempre querendo ouvir o Apocalipse e não via o pastor se preocupar nem um minuto com o Apocalipse. Eu tinha muita vontade de aprender o Apocalipse. Até que um dia, escutando o estudo do pastor, saudoso pastor Armando Chaves Cohen, ele era paraense, mas filho de judeus, da tribo de Levi. Ele escreveu um livro e deu um estudo também na cidade de Tucuruí, e me despertou a curiosidade para estudar o Apocalipse. Estudei este livro uns 30 anos, e um dia aqui, 1h da para 2 horas, eu estava lendo, que eu tenho o hábito de ler bastante, e o Espírito Santo falou, escreve. Então montamos uma apostila com um tema, os mistérios simbólicos das profecias
de Daniel e Apocalipse. Por que simbólico? Porque tem muitas coisas que é através de simbologia. Então tem que se saber o que é literal e o que é simbólico, fazer as diferenças para trazer um estudo mais esclarecido. Só que isso é difícil e ao mesmo tempo não, porque Jesus, você começa o capítulo 1 com a revelação de João, no versículo 19 ele diz as coisas que viste, Jesus ressurreto, e depois as coisas que são com respeito às 7 igrejas e o que depois disso vão de acontecer. Quer dizer, aí começa, ele vê um cordeiro que foi morto, mas que vive. E aí apareceu um livro escrito, selado por dentro e por fora, diz, ninguém é digno de que abra esse livro e leia. João presenciou isso e se emocionou e começou a chorar. E aí um dos anciãos disse, não chores, porque o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, morreu para nos abrir o livro e explicar as coisas. Começou a abertura dos livros. No último, lá no capítulo 6, versículo 17, diz para começar a ira de Deus. Aí é onde começa o negócio, 7 trombetas, 7 flagelos, ou seja, 7 taças, e todo esse número, tudo com pragas, castigos, e o que eu sempre lamento, como ensino a igreja, é chegar ao ponto do povo ter que beber sangue, que o Senhor vai mandar, seja uma estrela, e as águas doces, as águas dos rios, vão se tornar sangue, e as pessoas vão ter que beber sangue, que vai ficar dessa maneira. Começa por aí, isso é o mais fácil. Aí vem a sequência dos problemas que devem acontecer. O que Jesus quis fazer com o seu grande amor, agora pela igreja, uma vez já salvo, esclarecer que o que deve acontecer, para alertar todos os ouvintes, toda a igreja, para se prevenir e não ficar no arrebatamento. Por falar em arrebatamento, há muitos bobos por aí, pregadores, teólogos, até doutores em teologia, creem que a igreja vai entrar na tribulação. É um engano total, falta de conhecimento bíblico, falta do Espírito Santo, porque ele nos ensina todas as coisas. A igreja não entrará na tribulação. Falo com todas as letras. Não vou ler aqui por cima, vou mandar os versículos para vocês, e os livros, se está escrito. Mas lá no capítulo 3 e 10, diz, como guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todos. Então começa ali no capítulo 6, versículo 17, se ali a ira de Deus. Aí o Senhor começa a se manifestar e mandar o que ele tem reservado aí para o mundo. Mas depois que tirar a igreja, porque o Senhor não vai castigar a igreja, que esse é o propósito dele, ele não castiga o justo com o ímpio. Está lá no capítulo 18 de Gênesis, muito fácil de você ler e entender. Se tivesse 10 pessoas lá em Sodoma e Gomorra, justo, as cidades teriam sido poupadas. Então ele não castiga o justo com o ímpio. Esse negócio da igreja entrar na tribulação, isso não é para pregador, é menino que ainda está se arrastando para aprender a coisa, precisando de leite para sobreviver, que a igreja não vai entrar, que Deus não castigará o justo com o ímpio. Leia com cuidado o capítulo 18 do Gênesis, para você passar a entender o que nós estamos falando, que a igreja não vai entrar na tentação, como ele falou, como guardaste a palavra da minha perseverança. Mas, infelizmente, muitos cristãos hoje não estão perseverando.
Não é simplesmente botar a Bíblia debaixo do braço e ir à igreja uma vez por semana e viver a vida que bem quer viver, que vai levar você para o céu. Você tem que ser perseverante nas doutrinas dos apóstolos, como fala as Escrituras. Passar a ter mais prazer na escola dominical, ter mais prazer nos cultos de ensino. Os pastores, meus colegas que estão ouvindo, tenha cuidado com a Bíblia, meu irmão. Você foi colocado para ler a Bíblia. Paulo diz a Timóteo que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou você não, se não conhecer a Bíblia toda, você vai se perder. E o rebanho que está na sua mão pode ficar por falta de conhecimento bíblico. E Jesus, ele vendo o grande perigo a desobediência, ele diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu citando Mateus capítulo 24, versículo 3. Então perseverar é permanecer firme. Então há uma grande necessidade. E hoje estamos vivendo os fins do tempo. Já tem pregado que Jesus não veio ainda, pelo que ele falou, dos sinais que aconteceriam, ele já está atrasado. Então a qualquer momento ele pode se manifestar. Quando eu lia sobre Noé, ele dando um alerta lá em Mateus, capítulo 24, versículo 30, ele diz: como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e não perceberam. Essa palavra o Senhor me locomoveu para eu pregar, porque pregou o povo tudo desprevenido. O mundo com 1.656 anos, até o dilúvio, que eu já fiz o cálculo, eu mesmo fiz o cálculo, para não ter conversa furada, e aí tinha muitos habitantes na terra, mas só salvou-se 8 pessoas do dilúvio. E hoje o que eu vejo a situação da igreja, o risco que a igreja está enfrentando. Televisão, maior desgraça para os crentes, porque não estou condenando, sou extremista, eu tenho para assistir o jornal, mas esses pregadores da televisão não têm uma mensagem salvífica, não têm uma mensagem profética, não têm uma mensagem cristocêntrica para conscientizar aos seus ouvintes telespectadores. Mas acontece que é só pedindo dinheiro, enganando, botando promessa terrena, pisando da palavra de Deus, falsificando a palavra de Deus. Isso está em todos os canais de televisão que está no ar aí para vocês verem. Tenha muito cuidado, meu irmão, assistir esse programa evangélico, que há muita besteira aplicada nessas igrejas aí, viu? Muita besteira. O que é o céu? Ninguém sabe. Caminho estreito, caminho largo. O inferno, para esclarecer, para o povo se prevenir e escapar da condenação eterna, que é a segunda morte, como falou Jesus Cristo, escapar do fogo do inferno, aceitar Jesus como seu Salvador, se preparar, perseverar na doutrina, no conhecimento bíblico, em obediência a Deus, vai morrer. Se morrer antes do arrebatamento, vai para o inferno. Seja quem for, no céu não entra pecado. Pode ser crente ou crente com especialidade. Por isso tem que saber, o pastor tem que ler Bíblia, o pastor tem que ensinar, porque não é botar uma gravata no pescoço, vestir um paletó e chegar na frente, fulano canta, fulano faz isso. E não, tem que ensinar a palavra de Deus como ela é. E o que Deus exige para que nós possamos fazer, para perseverar firme na doutrina e também aguardar a vinda de Jesus, que a qualquer momento ele está se manifestando. Hoje, se ele vier, não vou dizer que ele está vindo adiantado, mas que justamente o tempo é esse. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai vossa cabeça e vede-se que a vossa redenção está próxima. Falou o próprio Jesus.
E os sinais nos mostram o retorno de Jesus. Agora, quem ficar para entrar na tribulação, tem muita coisa ruim e difícil para se enfrentar. Se entregar o pescoço à guilhotina do anticristo, não negar o nome de Cristo, ainda tem uma chance de salvação. Mas se aceitar o sinal, o número ou o nome da besta, do anticristo, já está perdida automaticamente. E aí você não pode se adaptar aos costumes implantados pelo anticristo, que ele vai se declarar como fosse Jesus, pregar uma paz falsificada, quando chegar para enganar o povo, e assim o grande perigo vai acontecer. Está para acontecer. O Apocalipse que pregamos, estamos aí preparando a igreja, prego para a igreja que pastoreio, que nós estamos às vésperas do arrebatamento da igreja. E todos que tiverem me ouvido, possa realmente marcar bem isto, viu? Peça para o seu pastor ensinar a Bíblia. Se ele não conhece a Bíblia, foi colocado pelos homens, não por Deus. Que o pastor que nunca leu a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, ele não vai saber expressar realmente o que Deus exige para a humanidade, para que possamos escapar da condenação eterna, da morte eterna e ir para os céus, ter vida de gozo junto com ele, lá na cidade santa e gloriosa, que está no Apocalipse 22.